Amados, nós temos comentado sobre esse legado de autoridade, esse comissionamento que foi deixado sobre a vida de Josué. Uma tão grande responsabilidade em conduzir o povo de Israel para o outro lado, a terra que mana leite e mel, que estava de posse das 7 nações cananeias, e que o Senhor disse a Josué que ele os ajudaria a desapossar essas nações para que eles entrassem na promessa do Senhor. Quando a gente começa a ler o capítulo 1 de Josué, é interessante, eu não sei qual é a visão que você tem, mas olhe para mim um instantinho. Quando a gente começa a ler o capítulo 1 de Josué, a impressão que eu tenho da ótica de Josué é que realmente ele sabia, Deus tinha falado, ele já havia repartido, compartilhado com o povo, todos estavam dispostos a viver aquilo que Deus tinha para as suas vidas realmente. Mas aí eu me volto para pensar também nessa passagem, no aspecto e na ótica de Deus. A impressão que eu tenho é que existe um desespero no coração de Deus. Deus, ele demonstra uma certa... Essa palavra obviamente não se encaixa em Deus, porque Deus não é isso, mas é um termo que eu consigo encontrar no nosso português para descrever esse entendimento que eu tenho. Parece que eu vejo no coração de Deus uma certa ansiedade para que o seu povo realmente pudesse entrar na terra prometida. Não temas, Josué, eu vou te ajudar, eu serei contigo, eu estarei à sua frente, você vai conduzir este povo e vocês vão chegar do outro lado. E sabe o que isso me mostra? Sabe o que isso me faz entender? É que Deus, Ele aposta muitas vezes em nós muito mais do que nós apostamos. Deus acredita em você muito mais do que você acredita. Mas isso é possível, pastor? Sim. Por quê? Porque Deus sabe o homem e a mulher que Ele criou à sua imagem e à sua semelhança. Aleluia! E não somente isso, Deus, Ele também sabe que eu e você, talvez, ou com certeza, nós ainda não somos aquilo que devemos ser em Deus. Porque para te ser bem sincero, eu ainda me vejo um tanto quanto distante da realidade daquilo que posso ser em Deus. Eu acredito que quando Deus olha para você, Ele também te vê ainda como um projeto em formação, como um croquis, como um rascunho, como uma planta de um desenhista ainda obscura, não muito idealizada. Assim Deus nos vê. Mas eu quero dizer para você que na medida em que nós nos colocarmos na dispensação de Deus, nós seremos transformados exatamente naquilo que Ele quer que nós sejamos. Aleluia! Diga assim: se prepare, porque o Senhor, Ele vai te transformar naquilo que Ele quer que você seja. E é por isso que Deus está incentivando Josué, porque Deus estava apostando em Josué. E eu quero que você creia nessa noite de todo o seu coração. Eu sei que muitas vezes você olha para você e diz assim: ah, pastor, mas eu sou tão falho, eu sou tão fraco, eu sou tão errante, eu sou tão vacilante. Deus sabe que você é, mas nem por isso Deus deixa de apostar em você. Aleluia! Fala assim: Ele continua apostando em você. Quando que uma marcha de 13 dias e o grito ao som do chifre de carneiros faz muralhas caírem? A primeira implosão constatada e comprovada. Quando? Explica para mim, Odaí, como que homens ali rodando, e rodando uma vez, e rodando 2 vezes, e rodando 3 vezes. Quando que 13 marchas faz uma cidade, uma muralha cair? Não faz, porque Deus disse: destrói, faça o que você pode fazer, porque aquilo que você não pode, eu vou fazer. E muitas vezes alguns de nós cristãos perdemos a batalha, porque as coisas possíveis nós não fazemos. Nós estamos preocupados com as impossíveis. Eu falei com os irmãos
e alguns até sorriram, outros deram glória a Deus, num tom de descontração realmente, de que nós precisamos de muitos milhões para construir um grande templo para o Senhor. Mas isso é impossível para mim. Mas o que eu posso fazer? Eu posso exercitar fé, eu posso, como eu tenho feito com a pastora Adriana, namorar algumas áreas, colocar o pé em algumas áreas, eu posso lançar algumas propostas, e nós estamos procurando fazer isso. Agora, quem que vai trazer esses 10 milhões? É o Senhor. Aleluia, é Ele. Porque o impossível pertence a Ele. Mas muita gente fica olhando para o impossível e esquece de fazer aquilo que é possível. Por que o Jordão é difícil muitas vezes de atravessar? Diga assim para o seu irmão: mas você pode atravessar o Jordão. Diga assim: você pode atravessar o Jordão. Querido, sabe por que o Jordão muitas vezes é difícil de atravessar? Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Porque o Jordão, tanto no grego quanto no hebraico, significa aquele que desce. Aquele que desce. O Jordão é difícil de atravessar porque ninguém quer descer. Ninguém quer se humilhar. Muitas vezes Deus quer que eu transpasse o Jordão e que vença esses obstáculos interiores, porque essa travessia, e além do significado que significa aquele que desce, o Jordão está ligado à transição, conquistas, confirmações e desafios. Nós vemos alguns rios na vida de homens de Deus. Por exemplo, só anote para você ler aí, e aí se der a gente termina hoje, se não der eu termino na quarta-feira. Gênesis 32, 22 a 24, só anote. Jacó também teve que atravessar o seu Jordão. Na verdade, antes de lutar com o anjo, não foi o Jordão, mas foi o Val de Jaboque. Val era uma passagem que se podia atravessar andando, talvez com água pelos joelhos ou com água na cintura, mas era possível atravessar os vals de alguns rios andando. Jaboque era um rio que descia da serra e ele se encontrava com o Jordão, engrossando as fileiras do Jordão. Mas o Val de Jaboque não deixou de ser o Jordão de Jacó. E antes de Jacó entrar na plenitude de Deus, ele teve que atravessar o seu Jordão, entre aspas, o Val de Jaboque. Mas para Jacó atravessar o Val de Jaboque, preste bem atenção, o que o Val de Jaboque significava para ele? Jacó estava de certa forma contente e satisfeito, porque havia trabalhado 20 anos para o seu sogro Labão, e agora estava saindo rico e abençoado, porque animais, terra era sinal de riqueza e possessão no Oriente Médio naqueles dias. Quem tinha muitos animais tinha muita posse, então tinha muita riqueza. Mas quando ele sai do seu sogro Labão, ele recebe uma notícia: Labão está vindo com seus homens atrás de você. Aí Jacó põe a mão na cabeça e fala: meu Deus do céu. Mas se não bastasse isso, ele envia alguns homens à frente, e alguns dos seus homens dizem: olha, além de Labão estar vindo atrás de você com o seu exército, eu quero te dizer que Esaú, teu irmão, também vem ao teu encontro com 400 homens. E naquele exato momento, Jacó, a Bíblia diz que ele passa suas mulheres, seus filhos e seus animais à frente, e também passa o Val de Jaboque, e fica ali ele e Deus. E é aquela luta que você sabe, onde ele luta a noite inteira com o anjo até prevalecer, e até o seu nome ser mudado de Jacó para Israel. Mas passar o Jordão para Jacó, significava, sabe o que? Ajustar com o seu passado e limpar o seu futuro. Porque tem coisa que Deus não vai fazer por você. Irmão, descanse em Deus.